E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando na Educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos aqui para o nosso assunto da aula de hoje. Na aula de hoje estaremos Ciência, sétimo ano, capítulo 4, Ecossistemas Terrestres, parte 1. Esse conteúdo você encontra nas páginas 86 a 91 do seu livro didático. Então, vamos lá para o nosso conteúdo do livro. Aqui estamos no livro, certo? Capítulo 4, vamos dividir em 3 partes esse assunto, certo? Para ir aos poucos comentando e você ter condições de responder tranquilamente a sua atividade. Ecossistemas terrestres. Então, iniciamos aqui, vendo aqui como as chuvas e temperaturas variam ao longo do ano no local onde você mora, né? Ecossistemas brasileiros, você conhece algum? Que características tem uma planta que vive em clima muito seco? Então, são algumas indagações iniciais do nosso capítulo. Então, você tem aqui a 4.1, certo? A figura desse animalzinho. É um pequeno mamífero conhecido como cutia. Esse animal se alimenta das sementes da castanheira, uma árvore comum na Amazônia e que pode chegar a 50 metros de altura. As cutias abrem os frutos da castanheira e enterram suas sementes, as castanhas, voltando depois para comê-las. Muitas sementes, no entanto, não são encontradas pelos animais e podem germinar, se desenvolvendo em novas castanheiras. Esse é um exemplo de interação entre animais, plantas e ambiente que ocorre na floresta amazônica. Vamos conhecer agora as características desse e de outros ecossistemas brasileiros e dos grupos de organismos que vivem nesses ambientes. Ok? Então, essa parte inicial do nosso conteúdo, trazendo aqui algumas informações e indagando aqui características de um local chamado Floresta Amazônica. Então, a gente vai ver características de outros tipos de locais, ok? Então, indo aqui para a página 87, nosso tópico de hoje, o clima e os biomas. Então, nosso assunto de hoje vai trabalhar o tópico 1, o clima e os biomas. Né? Então, começamos com a seguinte indagação. Você consegue imaginar um urso polar vivendo em uma floresta quente como a floresta amazônica? Né? Será que ele conseguiria sobreviver? Estudando a distribuição dos seres vivos no planeta, notamos que os animais e as plantas que formam as comunidades encontradas na Amazônia, por exemplo, são muito diferentes daqueles encontrados em ambientes como no Polo Norte, ok? Isso ocorre, entre outros motivos, são vários motivos, mas entre eles, devido à diferença entre os climas e outros componentes físicos dessas duas regiões. Então, o clima influencia o tipo de vida que vai ter naquele bioma, ok? O clima de uma região, né, depende de vários fatores. Um deles é a latitude, ou seja, a distância dessa região à linha do Equador. Então, quando se fala latitude, estamos nos referindo à linha do Equador que divide o nosso planeta imaginariamente, né, em hemisférios norte e sul. Então, latitude é essa distância, tanto para o norte como para o sul. É a distância que se está da linha do Equador, ok? Quanto mais próximo dessa linha do Equador, mais quente costuma ser a região. Quanto mais afastada, mais fria. As estações do ano também influenciam diretamente os climas das regiões. O clima de um lugar depende também de sua altitude. Então, falamos latitude e agora altitude. Né? O pico de uma montanha é mais frio que sua base ou algum local abaixo, próximo ao nível do mar. Por isso, em áreas de grande altitude, podemos encontrar vegetação e animais típicos de regiões frias, mesmo próximo ao Equador. Então, mesmo estando próximo ao Equador, que teoricamente você teria
temperaturas mais quentes, mas a altitude também influencia. Quanto mais na base, mais quente, quanto mais no topo, mais frio, ok? Biomas, que a gente andou falando aqui, né? Então, biomas são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação. Então, aquela vegetação existe nessa região. Então, essa região forma um bioma, ok? Dentro de um único bioma podem existir vários ecossistemas, certo? Nas páginas seguintes será apresentada a localização dos grandes biomas terrestres do planeta. Então, vamos falar de tundra, taiga, floresta temperada, florestas tropicais, os campos, as savanas e os desertos. A vegetação e outros organismos de bioma são influenciados pelo tipo de solo e fatores climáticos, como a quantidade de chuva, a pluviosidade. Então, pluviosidade se refere à quantidade de chuva e às temperaturas. E aqui ele traz um texto bem interessante que fala das extinções em massa. Né? O que seria isso? Né? Ecossistemas foram alterados por catástrofes, né, ao longo da história do nosso planeta, né, como o choque de asteroides, que provocaram mudanças climáticas e a extinção de um grande número de espécies em um curto intervalo de tempo, certo? Então, em termos geológicos, curto significa entre 10 e 100 mil anos. Então, pela história do nosso planeta, que tem bilhões de anos, curto espaço de tempo são milhares de anos, 1000 anos, né? Então, quando acontece alguma coisa que muda o clima do planeta drasticamente, né? Aí você pode ter uma extinção em massa, que é quando cerca de 50 a 95% das espécies existentes no planeta desaparecem. Né? Então, já passamos por várias extinções. Uma das mais famosas é as dos dinossauros, a teoria do meteoro, né, que caiu na Terra, mudou drasticamente o clima do nosso planeta. Com isso, afetou diretamente as plantas e aí foi seguindo o ciclo. Sem plantas, não tem o alimento para os herbívoros, sem os herbívoros não tem ali o alimento para os carnívoros e boa parte da vida do nosso planeta foi extinta, ok? Por causa das mudanças climáticas. Seguindo adiante para a página 88, em diante, né, até a 91, nós temos aqui um mapa mostrando aqui a localização e a distribuição dos principais biomas do mundo. Então, você tem aqui uma legenda com as cores e o bioma correspondente, né, apresentado aqui no mapa, ok? Então, vamos ver aqui algumas dessas características. O primeiro deles é o deserto. Qual é a principal característica do deserto? Né, os desertos estão situados em torno de 30 graus de latitude, ao norte ou ao sul da linha do Equador, onde as correntes de ar que chegam à superfície terrestre são muito secas. Então, lembre-se que nós temos a linha do Equador, que divide o nosso planeta em hemisfério norte e sul. Então, esses desertos você encontra mais nessa região, 30 graus para o norte e 30 graus para o sul, certo? Principais características, né? A corrente de ar muito secas, ok? A amplitude térmica é grande, podendo variar de menos 4 graus à noite, ou seja, temperatura negativa à noite, e 38 graus durante o dia, em um único dia. Como há pouca disponibilidade de água, a vegetação é reduzida e esparsa, ou seja, bem espalhada, bem distante umas das outras. Qual é a principal característica desse tipo de planta, certo? No caso da flora, né? Nós temos a fauna dos animais e a flora. Nós temos aqui a característica de plantas denominadas xerófitas ou xeromorfas, ou seja, aquelas que, para evitar a perda de água, sofreram uma adaptação. No caso aqui, nós temos que, como as chuvas são escassas no deserto, esses tipos de plantas, como é o caso aí dos cactos, né, desenvolveram folhas adaptadas para perder o mínimo de água possível. Então, os espinhos, na verdade, são folhas adaptadas para viver nessa região seca.
Essa é a característica desse tipo de planta, ok? Você tem aqui a imagem, né, desse tipo de planta predominante no deserto que você encontra bastante espalhado uma das outras. Seguindo adiante, floresta temperada, né, localiza em região de clima temperado, como as áreas da América do Norte, Europa, Ásia e da América do Sul. Tem 4 estações do ano bem definidas, então você tem o período mais chuvoso, né, o inverno, nós temos aqui o verão, nós temos aqui a primavera e nós temos o outono. Então, são bem caracterizadas aí, bem definidas, certo? As folhas voltam a crescer, caem durante, né, o fim do outono, para não perder água durante o inverno. Com o frio não vai ter muita água circulando, né, e volta a crescer na primavera. Então você tem aqui entre essas árvores típicas da floresta temperada, nós temos aí o carvalho, o bordo, a nogueira e a faia, ok? Também temos a presença de musgos, samambaias e arbustos. Entre a fauna, que são os animais, ratos silvestres, mamotas, veados, ursos, gambás, gatos selvagens, entre muitos outros, ok? Então você tem aqui o exemplo aqui da floresta temperada no inverno europeu. Tundra e taiga, mais 2 biomas, né? Tundra ocorre ao redor do Polo Norte e no topo das montanhas mais altas. Quando a gente falou altitude, né, também dá o clima frio, como da latitude mais acima da linha do Equador, ok? É um bioma de temperaturas médias mais baixas, apresenta baixa precipitação, ou seja, pouca chuva, né? Pouca luminosidade anual e muito vento. Nesse bioma, o solo aparece congelado na maior parte do tempo, o que dificulta a absorção de água do solo pelas plantas. Ok? Aí nós temos a taiga, né? Floresta alagada, é o significado. Também chamada de floresta boreal. Localiza-se ao sul da tundra e recebe a maior quantidade de energia solar. A fauna é mais diversa do que a tundra, com muitos insetos, aves, outros animais como lebres, marmotas, ratos silvestres, né, ursos. Algumas regiões de taiga têm sido devastadas pela exploração de madeira e pela poluição do ar. Então, nós temos a tundra mais acima, a região mais congelada, mais abaixo da tundra você encontra uma região mais quente, né, que aí vai ser a taiga. Então, a tundra é a parte superior, mais fria, e a taiga na parte inferior da tundra, que está mais quente, ok? Então, você tem aqui o aspecto da vegetação da taiga, aqui no Canadá, né? Aqui no caso o detalhe do urso pardo, ok? Floresta tropical localiza na região equatorial, em que o clima é quente e úmido, com temperaturas elevadas, em média 27 graus, chuvas frequentes e abundantes. Ok? Então, deixar aqui, mas diversos tipos de plantas com folhas largas, já que tem chuva e água abundantes, nós vamos ter plantas com folhas mais abertas, né, maiores do que a que nós tínhamos no cactus, né, porque ele tinha que se adaptar, ok? A copa das árvores de grande porte intercepta boa parte da luz solar, o que restringe o movimento de plantas rasteiras. Esse bioma está ameaçado pelo desmatamento e pela substituição por pastos e plantações, né? Então, como são plantas altas, a vegetação, as suas folhas cobrem, né, essa luminosidade, fica um ambiente mais escuro nessa região, ok? Campos e savanas, né? Nós estamos aqui na nossa última página. Campos e savanas. Campos são formados por vastas extensões de vegetação rasteira, ou seja, mais baixas do que essa vegetação bem alta, né? Árvores altas. Aqui nós temos uma vegetação mais baixa, por isso o nome rasteira. E recebe diferentes nomes: estepe na Ásia e na Europa, pradarias na América do Norte e pampas no sul da América do Sul, né? São típicos de áreas de clima temperado, com precipitação sazonal
ou bem distribuída ao longo do ano. Ou seja, em alguns lugares está bem distribuída as chuvas, outras tem aquele período em que chove mais e aquele período já definido que chove menos. Certo? As savanas ocorrem em regiões tropicais como sazonalidade de chuvas e região de fogo. São caracterizadas por vegetação arbórea, arbustiva e rasteira, são mais baixas ainda. Certo? Nós temos aqui a 4.8, a figura, né? Nas savanas como as da África, da Austrália e da região central do Brasil, que aqui recebe o nome de Cerrado, né? Além da vegetação rasteira, há arbustos e árvores. Tanto os campos como as savanas são degradados degradados para a criação de gado e para a agricultura, o que provoca a extinção de espécies. Então, o homem vai ocupando essa região e, com isso, vai eliminando espécies nativas devido exatamente à parte de criação de gado e agricultura. Queimadas frequentes para limpar, né, grandes áreas, e o pastoreio excessivo acelera a erosão e o esgotamento do solo. Certo? A seguir, vamos concentrar nosso estudo nos biomas brasileiros, que vai ser o nosso assunto da próxima aula, como floresta amazônica, mata atlântica, pampas, cerrados, caatinga e pantanal. Né? Veja aqui um mapa, né? Essa figura 4.9, que estudaremos alguns ecossistemas associados a esses biomas. A mata de araucária e a mata dos cocais. Então, você tem aqui a distribuição, como naquele primeiro, né, aquela primeira imagem que a gente mostrou. Então, você tem aqui a divisão dos biomas, agora falando do nosso Brasil, ok? Beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo, certo? Bom, gente, e aí como vamos fazer a nossa atividade, certo? Então, vocês vão assistir o vídeo, vão assistir a aula, beleza? Qualquer dúvida, veja novamente a explicação. E você vai acessar o link do formulário Google, certo? Desse formulário Google. Dentro dele vai haver as perguntas e você vai digitar as suas respostas. A dica é, deixe anotado no seu caderno para você estudar posteriormente, certo? E quando você terminar, você vai enviar pelo formulário, que eu vou receber tudo tranquilo. Fiquem atentos aos prazos. Por quê? Porque a gente precisa, né, colocar frequência. Então, a atividade sendo realizada já consta sua frequência e vale como nota 3, certo? Então, vamos ver aqui como é que você vai responder. Você vai acessar o link e vai ser direcionado para essa página. Bom, nessa página, você vai entrar no formulário, né? Você vai colocar. Sempre que tem asterisco, é tudo obrigatório. Só posso ir, vejo que nós temos uma barra de progresso. À medida que eu vou respondendo, eu vou progredindo. Então, para poder identificar e dar sua frequência, você vai escrever o seu nome, certo? Seu nome completo. Beleza? Vai indicar a sua turma, turma A ou turma B. Pronto, marquei aqui, vou em avançar. Temos aqui a orientação, Ecossistemas Terrestres, capítulo 4, parte 1. Assuntos abordados, o tópico 1, o clima e os biomas. Então, você tem como base o conteúdo, nós temos a parte introdutória, que é 86, aqui 87 a 91 é o conteúdo que a gente explicou. Ok? Orientado, vai para a primeira pergunta. Então, você tem aqui, primeira questão, o clima de uma região depende de vários fatores. Descreva como cada fator abaixo pode influenciar o clima. Então, temos aqui o item A e o item B. Então, você vai escrever aqui como a latitude influencia no clima. Respondeu? Vai. Como a altitude influencia o clima. Né? Então, aqui você vai
colocar a sua resposta, beleza? Então, só preenche, avançou. O que vem a ser um bioma? Então, você vai descrever o que vem a ser um bioma. Colocou sua resposta, vai em avançar. Pelo que podem ser influenciados a vegetação e os outros organismos de um bioma. Então, você vai ler lá no texto e vai colocar a sua resposta. À medida que você vai respondendo, aí você vai avançando. Descreva o que são as chamadas extinções em massa. O que é que vem a ser isso? Você vai lá e vai explicar o que são essas chamadas extinções em massa. E aí, na nossa quinta, você tem vários itens, ou seja, vamos analisar aqui. Questão número 5, descreva uma característica dos principais biomas do mundo indicados abaixo. Então, para cada um, você vai dar uma característica, principal característica que marca esse bioma, certo? Querendo colocar também, você pode dar um exemplo de planta ou animal característico dessa região, certo? Então, você vai falar sobre o deserto, colocou sua resposta, explicou, vai dar a característica da floresta temperada, da tundra, da taiga, da floresta tropical, dos campos e das savanas, ok? Veja que a barrinha já preencheu. Tudo preenchido, você vai em enviar e eu vou receber a sua atividade. Consequentemente, já vou anotar a sua frequência, ok? Bom, com isso vamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam dos prazos, certo? Que a gente está indicando, porque nós professores temos que passar a frequência e nós temos prazo, certo? Então, fique sempre atento para evitar acúmulo de atividades e que você acabe não conseguindo enviar, ok? Beleza? Então, vamos ficando por aqui e até nossa próxima videoaula. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com os nossos conteúdos. Até o nosso próximo vídeo.